Pessoal, o último exercício da lista é sobre a sequência Fibonacci. A sequência Fibonacci é definida recursivamente pela fórmula f de n igual a f de n-1 mais f de n-2. Um algoritmo para calcular o enésimo número da sequência Fibonacci é mostrado abaixo. Aí tem um código aqui que a gente já vai copiar. O código, porém, é muito lento. Compila e rode, beleza. Nota-se que da forma como é feita, várias chamadas repetidas de fib de n serão executadas. Aí pede para explicar por quê. Para melhorar a performance do algoritmo, sugere-se adicionar uma cache, ou seja, a cada rodada de fib de n, o valor calculado deve ser guardado ou cacheado. Implemente uma cache para a função fib utilizando o stdmap. O map deve mapear um inteiro n para o valor calculado de fib de n. A função deverá sempre verificar se o valor de fib de n já foi calculado e, em caso positivo, retornar o valor cacheado. Compile, rode o código e verifique se o programa ficou mais rápido. Explica o motivo. Vamos tentar selecionar. Então, primeira coisa é tentar executar, compilar e executar esse código. Está rodando, ele demora um pouquinho. Aí ele pede para várias chamadas repetidas de fib de n sendo executadas. Por quê? Bom, porque a função aqui a gente chama de função recursiva, né? Ela chama ela mesma, a não ser que o critério de retorno aqui seja satisfeito. Então a única forma de ela não entrar nesse retorno aqui é se um valor de n retornado for menor ou igual que 1, aliás, passado por parâmetro, né? E isso sempre vai acontecer porque a gente está decrementando aqui, a gente assume que o valor de n vai ser sempre positivo, né? Então sempre vai chegar um momento que vai ser chamado um fib de n que seja menor ou igual que 1. Aqui espera-se que pelo menos o número 1 seja chamado. Então, por exemplo, se eu chamar fib de 2, isso aqui vai chamar fib de 1, que é 2 menos 1, mais o fib de 0. Então, fib de 0 vai ser 1, porque é menor ou igual que 1. Fib de 1 também vai ser 1. Então, fib de 2 vai ser 2, se eu não errei aqui. Enfim, mas de qualquer forma, para vários números, quanto maior o n que eu passe, para vários números, o fib de n e de n-1 e de n-2 vai ser chamado muitas vezes sem necessidade, né? Então, a gente pode evitar essas múltiplas chamadas utilizando uma cache. Aí ele pede para usar um stdmap. Para ser bem simples aqui, include map. E aí eu vou deixar uma global mesmo, stdmap, que vai mapear o que? Um int, que vai ser o meu n, em um int, que vai ser o meu valor do fib. Então vamos chamar de fib cache. Vê que eu usei uma global aqui mesmo e não tem jeito, tá? Ou eu uso uma global ou eu coloco como um parâmetro uma cache. Eu poderia alternativamente aqui ter passado um parâmetro uma cache, só que teria que ser uma referência porque a gente vai mudar ela aqui dentro. Talvez eu tire um tempo no final para falar sobre essa segunda abordagem aí. Vamos deixar simples por enquanto. Então, se antes de eu sair retornando o resultado final aqui, eu vou guardar esse resultado numa variável temporária aqui. Se fibcache.contains n, aliás, se ele não conter n, então fibcache de n vai ser igual ao meu r. E aí, returne fibcache de n. Tá, tem um problema aqui, né? Se esse cara, eu não quero que ele calcule se tiver contido, então vou passar isso aqui para dentro. Então, sempre que eu chamar essa função, se eu entrei num fib de n que já foi computado anteriormente,
Ou seja, se no meu map tiver esse n, se ele contiver ou se ele conter esse n, ele não vai entrar nesse if aqui, ele vai retornar a próprio cara da cache. Se ele não conter, ele vai calcular, vai guardar na cache e vai retornar o cara da cache. Então, vamos tentar executar aqui para ver se ficou um pouco mais rápido, mas eu não sei se esse é o valor se era o valor certo, né? Então vou guardar aqui só para a gente fazer essa verificação. Então vou retornar com a solução anterior. 11, 34, 90, 31, 70. 11, 34, 90, 31, 70. Aparentemente funcionou. E tá bem mais rápido mesmo, né? E aí, o que eu estava comentando aqui é que para evitar a variável global, porque a variável global normalmente é uma má ideia para manter, assim, se for bem documentado, que poderia ter toda uma explicação, manteria-se essa global próxima da função que a contém, mas uma forma alternativa de evitar essa global aqui, e aí depende se a gente já passou pela aula sobre referências, é passar realmente esse map por referência, e aí eu não preciso do underline aqui. Esse underline aqui eu coloco para dizer que é uma variável como se ela fosse privada, assim. É meio que uma convenção para dizer, ó, não mexe nessa variável porque ela tem alguma coisa especial nela. Então, geralmente a gente coloca esse tipo de coisa com um comentário junto para explicar o que aquilo está fazendo. Aqui, para exemplificar, eu poderia fazer uma referência e mexer diretamente com essa referência. Por que precisa ser uma referência? Porque eu preciso atualizar ela, né? Não pode ser const, porque eu vou realmente alterar, eu vou adicionar coisas nela, isso não pode ser const, né? Mas eu preciso agora passar esse parâmetro a mais aqui no main. Então eu criaria uma cache aqui para mim, que não é uma referência, é uma cache mesmo, e só passaria ela aqui embaixo. Vamos ver se isso aqui... Ah, sim, eu tenho que passar ela aqui também e aqui também. Agora sim, ó, dá o mesmo resultado. Isso é uma segunda forma de fazer, né? Tem essas duas, assim fica talvez até um pouco mais limpo o código, porque evita das variáveis globais, mas ao mesmo tempo adiciona parâmetro e tem que lembrar sempre de atualizar todos os locais que usamos essa função, né? Então tem que ir catando todos esses locais. Beleza, pessoal? Esse era o último exercício. Eu espero que essa lista de exercícios tenha servido aí de realmente seja proveitosa para vocês, para dar uma exercitada mesmo no C++. A gente vai seguir agora com a segunda lista, com mais alguns exercícios, né? E aí, qualquer dúvida, sigam lá no nosso WhatsApp, perguntem ou esperem a aula, tirem dúvidas, não deixem para depois não, tá bom? Até mais.